que ele me escolheu? Por que ele fez tudo isso comigo? Essa é a pergunta que muitas pessoas que se relacionam ou se relacionaram com narcisistas se fazem, né? Como é que o narcisista escolhe suas vítimas? Como será que isso acontece, né? Dificilmente o narcisista entra na sua vida por acaso. Sabia disso? Na verdade, ele escolhe a vítima atraído por sua beleza, por sua inteligência, seu status, sua popularidade, né? Você é querida, tem amigos, ele já percebe o que ele quer de você. Mas tem uma característica que quase todas as vítimas têm, que é a empatia, né? São pessoas que se sintonizam com os outros, se ligam emocionalmente, veem o que a pessoa tem de bom. Né? São compreensivas, são compassivas, valorizam a harmonia, né? Essas pessoas procuram sempre resolver as coisas de maneira pacífica, detestam injustiças, se preocupam com as outras pessoas, não se preocupam com elas mesmas. Esse comportamento atrai pessoas parecidas, mas também atrai pessoas com comportamentos e sentimentos opostos, né? E um narcisista, por exemplo, ele sabe que o empata vai tentar compreender o comportamento dele, né, pelo menos por mais tempo, porque são pessoas preocupadas que fazem de tudo para entender e relevar, né, o que acontece, a dar oportunidades, elas lutam para manter um relacionamento, se sacrificam, né? Então você percebe a química que isso dá, né? Então pode ser que o narcisista ele te escolha não por suas fraquezas, mas sim por suas virtudes, que ele infelizmente vai usar contra você. Ele se vitimiza e consegue fazer com que você se emocione, com que você queira salvá-lo de alguma situação, ou até dele mesmo, né? Porque num determinado momento desse ciclo de abuso, ele vai precisar que a vítima puxe toda a culpa para ela, né, para que ela acredite que ela é a culpada de tudo que está errado, né, e do próprio comportamento dele, para que ela se vire, sabe, para resolver toda aquela situação. Ele joga toda a culpa no outro. Ele também procura pessoas com autoestima baixa, porque isso facilita a manipulação. Mas pessoas com autoestima boa, elas também podem ser um desafio para ele, já que ele se sente o maioral, o bom, o perfeito, né? E aí ele se diverte manipulando, destruindo a autoestima da vítima, já que só pode ter holofotes para ele, né? Então ele sente raiva, ele sente inveja do brilho das pessoas. Então eles querem, né? O narcisista quer destruir as pessoas que se destacam, e com uma parceira amorosa ele vai fazer a mesma coisa. É tudo isso que dá combustível para ele dentro desse quadro mental e comportamental distorcido. Essa é a maneira como ele existe. Ele tem uma disfuncionalidade da autopercepção e da percepção que ele tem dos outros. É um transtorno de personalidade. E ele se sente superior. Ele não tem empatia, ele não se coloca no lugar dos outros, né? De ninguém. Ele pisa nas pessoas, mas ele não troca de lugar. Ele se julga uma fonte de adoração. E na maioria das vezes ele tende a ser abusivo, sim. Ele acha que está sempre certo e quer que você reconheça a superioridade dele. Os narcisistas, eles não têm humildade, eles nunca acham que tem algo a aprender. E a gente sempre tem, né, gente? Mas veja, isso aconteceu na sua vida, foi sofrido, muito sofrido, né? Os seus valores, os seus sonhos, tudo virou do avesso. Só que mais importante do que entender por que ele te escolheu e como ele funciona, é você entender como é que você funciona e deve funcionar depois dessa avalanche toda, né? É muito importante você se blindar, você aprender a dizer não, a dar mais chances a si mesma, né? A reconhecer o que te faz mal, né? E isso a gente consegue através do autoconhecimento, não é assim? Quando alguém ou alguma situação ou algum relacionamento começa a exigir muitos sacrifícios, começa a te esgotar emocionalmente, exige que você faça mudanças e abra mão cada vez mais das suas crenças e até tenha que modificar os seus comportamentos, sabe, tem que acender uma luzinha vermelha, gente, né? Tem alguma coisa muito errada nessa história toda. Então se conheça para que isso não se repita, porque é muito comum uma pessoa que passa por um ciclo de abuso cair em outro, porque ela fica extremamente fragilizada, né? Então se conheça para ter toda a convicção quanto aos seus valores, quanto aos seus limites e quanto às suas necessidades, e não se corrompa mais, porque é isso que o narcisista faz, ele corrompe a sua mente.
né? Você já não tem mais certeza de nada, você não entende direito o que é que está acontecendo, o que você perdeu ali, né? E não sabe mais como deve agir. Tudo isso para você se sentir tão miserável quanto ele se sente. Porque uma relação saudável, ela presume a autonomia de cada um, o desenvolvimento de laços profundos de respeito, de consideração, de preocupação genuína com o outro. Não é assim? Né? Ninguém consegue ter um relacionamento dessa maneira, saudável, com o narcisista patológico, porque ele despreza tudo isso. Né? Alguns estágios de desenvolvimento emocional do narcisista, eles não se desenvolveram na infância, na adolescência, talvez por algum trauma, né, que ele tenha tido, ou que ele tenha tido a percepção de um trauma. Às vezes nem aconteceu nada tão grave, mas ele percebeu o evento como um trauma. Né? Muitas vezes também pode ser o resultado direto de abuso e negligência, outras vezes também resultado de uma vida sem limites por parte dos cuidadores dele, principalmente a mãe. Né? Mas ele desvaloriza a vítima de todas as maneiras. E é claro, óbvio, né, que nem todo mundo que sofre um trauma na infância ou negligência vai desenvolver o transtorno de personalidade narcisista. Que isso é uma, né, às vezes as pessoas me perguntam isso. Não. Mas ele desvaloriza a vítima de todas as maneiras porque ele pode se ressentir de depender de você de alguma maneira. E ele não suporta isso. Né? E colocando a vítima na posição de dependente, ele se sente melhor. Mas olha aqui, gente, não se iludam achando que vocês vão ajudar o narcisista com o seu amor, com a sua compreensão, com o seu instinto maternal. Você não vai ajudá-lo porque ele não acha que ele tem algo errado. Né? Ele acha que com ele está tudo certo, que o problema é você. E se você se envolve com alguém assim, realmente eu tenho que te falar, você precisa de mais ajuda do que ele. Viu? Preste muita atenção nisso. Portanto, aprender com essa experiência é fundamental para se proteger nas próximas relações, para saber o que você quer e o que você não quer mais para sua vida. Certo, gente? Encerramos aqui o ciclo dos vídeos sobre o narcisismo, né? Eu espero que as pessoas que estejam vivendo isso percebam e consigam sair fora disso, tá bom?